Glória a Deus. No capítulo 13. Aleluias. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos do 22 ao 28. Bom? Glória a Deus. Aí, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, faça isso. Eu vou ler nessa tradução aqui, mas eu estava preparando essa mensagem, estava na tradução da King James atualizada. Mas eu vou ler nessa aqui, que é a corrigida. Achou aí? Podemos ler? Se você quiser abrir aí, quem tiver King James atualizado, deixa aí de prontidão, né? Porque aí pode ser que a gente use aqui. Mas vamos lá. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Uma outra versão atualizada diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Prestou atenção nisso aí? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá o quê? Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Misericórdia. Pode sentar, irmãos. Já oramos, né? Então, irmãos, o tema que foi dado lá para a ocasião, eu até havia postado aí, né, para os irmãos, quem pudesse lá. É um título assim, que tem uma reticências no final: a igreja dos últimos dias é. Aí eu considerei uma reticência. E eu comecei dizendo lá para os irmãos que este é um tema pertinente para se pensar nele, não apenas naqueles dias, mas durante todo o tempo. Como é a igreja dos últimos dias? Talvez quando o pastor lá deu esse tema, ele talvez tenha pensado que esta é a igreja dos últimos dias, mas é possível que ainda não, né? Mas alguns de nós estamos partindo para a eternidade. Alguns de nós, alguém do nosso meio, né? Alguns do nosso meio já chegou a época de ir para a glória. Então ele foi nessa geração, teve seus últimos dias, então não deixe de servir, né? E o tema abre o leque de várias possibilidades para falar, e eu disse ao pastor que eu achei que ele fez isso de propósito, para que cada ministração ali, o pregador tivesse a oportunidade de explorar uma ou mais dessas várias possibilidades. Por exemplo, eu coloquei várias: como eu acho que a igreja deveria ser, ou como a igreja está sendo atualmente, ou se ela está procurando se adequar ao que as escrituras dizem, ou se ela é uma igreja, quer ser uma igreja independente, ser uma igreja do jeito que eu quiser ser. Está crescendo esse nome de igreja, né? A igreja do jeito que eu quiser. A igreja tem que ser do jeito que eu quero que ela seja. Essas aí que eu coloquei foram 4, mas é inúmeras, né? Ou talvez não inúmeras, mas pode ser que haja mais.
Elas podem até se parecer umas com as outras, mas tem algumas variações. E eu coloquei isso de propósito para que também pudéssemos pensar em qual dessas igrejas nós estamos inseridos. Em qual delas queremos estar inseridos. Só que a gente tem que saber de uma coisa: somente uma delas é que entrará nos céus. Aquela que estiver procurando se adequar às Escrituras Sagradas. Eu quero falar primeiro então da falsa igreja. Para a gente falar da verdadeira, vamos falar da falsa primeiro. Podemos começar dizendo assim: a igreja dos últimos dias não deve ser, como ela não deve ser, caso ela queira entrar nos céus. Porque, irmão, se nós perguntarmos às pessoas como elas acham que a igreja deve ser, cada uma vai ter uma resposta. Cada uma vai ter uma resposta diferente da outra. Eu acho que a igreja tinha que ser assim. Tem gente dentro da igreja que fala assim: eu não acho que isso na igreja esteja certo. Eu não concordo com a igreja assim. Isso aqui assim. Aí uns mudam de igreja, aí fica bom no começo, né? Aí depois vai acostumando lá para, eu acho que isso aqui deveria ser assim. Então cada pessoa tem a sua concepção de como a igreja deveria ser. E enquanto eu estava escrevendo, pensando nisso, meditando nos dias que estava preparando esse sermão, eu me lembrei daquela época na história do povo de Israel. Que época? A época sombria, a época dos juízes. Cerca de 200 anos é o período dos juízes. E mais de uma vez aparece no livro dos juízes, que quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Olha aí, parece isso aí mais de uma vez. E o que significa essa frase, irmãos? Que o Espírito Santo mandou o escritor escrever. Claramente significa que quando cada um segue o que acha melhor, a coisa vira uma bagunça. Em todo lugar, se não tiver um líder, um chefe, tem gente que não gosta dessa palavra, mas não tem problema, não gostar. Um líder. Se na casa não tiver um líder, vira uma bagunça. Por isso que eu digo aos irmãos, os meninos aí que querem se casar, os mais novos aí. A Bíblia diz que o marido é o líder da casa. Se você não se comportar como um líder, que direciona, o que vai ser da sua casa? O que será da sua casa, da sua vida? Vamos lá. A coisa vira uma bagunça. Se numa empresa não tiver um líder que manda, é assim, que direciona, não é desse jeito, é desse. Você vê que as pessoas ficam incomodadas com esse negócio, Eu não quero assim, eu quero é desse jeito. Elas ficam incomodadas. Se na igreja não tiver um líder, e quando às vezes o líder, que na igreja é o pastor, ele fala, não é assim, ele até evita falar que não é assim, Porque as pessoas estão ficando com raiva à toa, Fica com raiva à toa, fecha a cara à toa. Aí o pastor vai para casa orar, pedir a Deus misericórdia, mas não vira uma bagunça? Assim era o povo de Israel no período dos juízes, irmãos. Era uma bagunça porque cada um fazia o que queria. Se você conseguir ler o livro dos juízes de uma vez só, todo mundo conhece um pouco o livro dos juízes, mas se você conseguir lê-lo, você vai observar esses pontos sombrios, negros na história do povo de Israel nesse período.
Deus levantou juízes nessa época? Sim, ó, o nome do livro, livro dos juízes, época dos juízes. Deus levantou juízes, eram guiados pelo Espírito Santo? Eram sim, mas até eles mesmos às vezes se enrolavam no entendimento da verdade. Não me lembro agora de alguma vez em que eles fizeram consulta ao livro da lei que Moisés deixou, lembra? Moisés deixou a lei lá, morreu, Josué continuou. Depois que Josué morreu, o que aconteceu? Eles foram se desviando, a leitura do livro da lei não estava sendo feita. Não encontramos isso no livro dos juízes, não me lembro pelo menos. Eram homens de Deus os que se levantavam? Sim, eram homens de Deus. Eram homens que foram levantados pelo Espírito Santo. Mas, irmão, vou pegar aqui o exemplo de Gideão. Gideão foi um grande homem no começo. Nós gostamos da história de Gideão, de como ele fez aquela prova para ver se era ele mesmo. A prova da lã molhada. Lembra, né? Pois é. Nós gostamos disso. Nós gostamos que Deus, com 300 homens, só 300 soldados, nem eram soldados assim, formais não, só os 300 homens que foi, como é que fala lá na empresa, que você sobe de carro, como é que é o nome? Foi promovido a soldado de última hora. Só 300. Foi 22 mil primeiro. Aí ele falou, Deus falou, tem muita gente. Eu falei, mas peraí, tem alguma coisa errada, entendeu? Muita gente ao lado de lá. O lado de lá era como areia. Isso é muita gente. 22 mil só. Aí ele falou, manda falar, quem tiver com medo, pode ir embora. Ó, 10 mil, ó, rapidinho. Aí Deus olhou assim, não, ainda tem muita gente. Que isso, Senhor? Já não tinha, 10 mil foram embora. No final das contas, sobraram 300. Então é muito bonita essa história. No começo é muito bonito. Ô, irmão, mas o que aconteceu no final da vida de Gideão? Olha um problema. No capítulo 8, verso 27, ele mandou fazer um éfode, uma estola sacerdotal, e a Bíblia diz nesse versículo que aquilo foi um laço para ele, para a família e para a nação. Se envolveu com idolatria no final da vida. Olha aí. Está vendo a leitura que faz, a falta da leitura? O que faz? Cada um anda pelo que acha. A falta de ouvir a palavra, a falta de participar do ajuntamento do povo de Deus, porque esse era o mandamento, ajuntar todo Israel, congregai o meu povo para fazer a leitura da lei. Continuamente isso tinha que ser feito, regularmente isso tinha que ser feito, e não foi feito nesse período. Outra pessoa que aparece lá, Sansão, homem usado pelo Espírito de Deus, né? Várias vezes a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou tão possantemente de Sansão, que ele pegou um leão e fendeu ele, rasgou ele de alto a baixo, pegou aqui, ó, até lá no rabo, de cabo a rabo. É isso que está escrito, irmão. Um homem normal não faz um negócio desse, mas Sansão, cheio do Espírito Santo, fez isso. Mas a gente sabe quem é Sansão. Quem foi Sansão? Eu não sei, eu não vi ninguém com esse nome ainda depois dele. Um homem moralmente instável. E que fim triste que ele teve. Novinho, mas teve um fim muito triste. Claro, aparece lá nos Heróis da Fé, é do Senhor, está lá na glória. Glória a Deus, né? Aleluia. É a Ele não, mas a Deus toda honra. Nós também, irmão. Nós achamos que é gente boa? Se você for igual eu te conheço. Você não é tão gente boa assim. E nós nos conhecemos um pouco uns aos outros. Não sabemos tudo de todos, mas conhecemos um pouco uns aos outros, porque nós somos iguais.
E é pela graça de Deus que Ele nos chamou, nos salvou. E vamos lá nos encontrar pessoas que eram como nós. Sansão, Davi, Samuel e outros mais. Amém? E aí você vai lendo o livro, irmão, e vai dando aquela tristeza. Livro de Juízes. Vai dando aquela tristeza, até um desespero, dependendo do dia que você está. Vai dando até um desespero de ver como coisas básicas e fáceis ficaram complicadas para eles. E tudo por quê? Porque cada um fazia do jeito que achava certo. Cada um fazia do jeito que pensava que era o certo. Por que você acha que o mundo está uma bagunça? Porque cada um faz o que acha que tem que fazer. Nada diferente de hoje. Então a pergunta para o título, o tema, né, do sermão e do trabalho lá: você acha que a igreja dos últimos dias tem que ser uma igreja em que cada uma faz o que acha certo? Não pode. Mas é isso que está acontecendo. Você acha que isso vai ter um fim? Somente a igreja verdadeira não vai ter um fim. O fim dela é na glória. Aleluia. Claro que Deus vai deixar umas faltas aqui, porque tem que deixar. As heresias, as seitas, as igrejas falsas, os pastores falsos, os hereges, tem que ter também. Porque a nossa fé tem que ser provada. Nós temos que estar sempre prestando atenção. O pessoal fica falando mal, não é falar mal não. Nós precisamos ter espelhos para fazermos comparações. Ninguém é bobo. Deus nos deu inteligência, a palavra é o nosso guia. Então você olha para ali, você sabe se está certo ou errado. Você olha para aqui, você sabe se está certo ou errado. Você olha para lá, você olha para cá e você sabe, porque nós temos a palavra viva de Deus. Temos um livro aí muito divulgado, né? No mundo, se tornou um best-seller no mundo, muito conhecido, chamado Uma Igreja com Propósito. Foi disponível em português há algum tempo, até que eu li ele, mais ou menos, na época que começou a dita pandemia, que eu li, né, pouco tempo, ou um pouco antes, eu li para ver, né, muito falado, na época foi uma febre no Brasil. Não vou dizer que a leitura é toda ruim, mas nós precisamos pedir a Deus para ler as coisas, irmãos. Porque verdade misturada com mentira é mentira. Né? Meias verdades é mentira. Porque fica flertando com a heresia. O autor pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E ali ele conta que quando foi iniciar a sua igreja, não sei se alguém aqui já leu esse livro, ele consultou a região, a vizinhança, para saber de que tipo de igreja eles queriam no bairro deles. Irmão, você vai constar ímpio para as coisas de Deus? Irmão, a gente sabe que ao abrir uma igreja em qualquer lugar, essa igreja deve estar aberta para ministrar as pessoas do lugar, para abençoar as pessoas do lugar, né? Para receber as pessoas do lugar, caso elas queiram vir, mas consultar ímpio para saber que tipo de igreja o ímpio deseja, aí nós estamos com um problema. A igreja está com um problema, né? Que tipo de igreja você acha que o ímpio quer? Que tipo de igreja você acha que o ímpio deseja? Certamente não é uma igreja que ministra as necessidades da sua alma. Não é essa igreja que ele quer. Na verdade, o ímpio nenhum deseja nenhuma igreja. O povo do mundo quer saber de igreja. Tem ojeriza a igreja, isso aí a gente já sabe.
Desde quando a igreja começou com Jesus, há 2000 anos atrás, quase, né? 2000 anos atrás, está quase. Se Jesus morreu, né, nas contas certas, no ano 29, nós ainda não estamos em 2029, né? Então ainda está para fazer 2000 anos. Desde essa época, o Pentecoste aconteceu, né? O Espírito Santo desceu durante a festa do Pentecoste. Desde essa época, o nascimento da igreja, ímpio, mundo, ninguém gosta de igreja. Só o povo de Deus que gosta de igreja. Amém, glória a Deus. Aí você vai consultar ímpio, que quer saber que tipo de igreja ele tem? Ímpio não deseja igreja, irmão. Ele sabe que a igreja tem um princípio. Mas caso o ímpio se sinta constrangido a dar uma resposta a essa pergunta, qual a igreja que você acha que ele vai querer? Qual a resposta dele? Ele não vai querer uma igreja que fala sobre os pecados deles. Ele não vai querer uma igreja que toque no assunto do arrependimento. Ele não vai querer uma igreja que fala que precisa renunciar os seus prazeres. Ele vai querer uma igreja que engane ele dizendo que ele está em Cristo Jesus, quando na verdade ele não está. Como está acontecendo? Temos muitas igrejas assim, e o número vai aumentar. E como é que estão essas igrejas? A impiedade, o pecado, está do mesmo jeito que está no mundo, irmãos. Do mesmo jeito. Só que está dentro de um ambiente que tem uma placa lá fora, a igreja tal. Essa é uma das características da igreja tal. Os irmãos estão entendendo? Amém. Pois é. Mas glória a Deus, existem entre essas outras igrejas chamadas por Cristo, santas, fiéis, piedosas, que oram, que temem a Deus, que buscam o Senhor, que vive para a glória de Deus, que luta e aborrece o pecado, até em si mesmo, não é? Mas corre sempre para a cruz de Cristo. Aleluia. Enquanto essa igreja luta, ela vai produzindo frutos espirituais para Deus, que é o propósito da igreja dos últimos dias. Produzir frutos espirituais que glorificam o nome do Senhor. Continuando aqui, eu disse na ceia passada, né, ministrei a ceia, no mês passado, eu disse aos irmãos, a igreja que está na terra, ela é chamada, a teologia chama de igreja militante. Ela milita. O que é isso? Ela está batalhando, ela está militando, ela está enfrentando as suas lutas. E dentro dessa igreja militante, tem dois aspectos dessa igreja militante. Existe dentro dessa igreja militante a igreja visível, eu disse isso, né? Lembra? A igreja visível, aquela que todo mundo vê. Mas tem também a igreja invisível, que só Deus que vê. A igreja visível, aquela que todo mundo vê, como eu estou dizendo. Todo mundo vê o povo indo para os cultos. Todo mundo vê o pessoal participando dos eventos. Participa da ceia do Senhor, como aconteceu hoje. Anda junto com a membresia. Faz tudo o que os outros fazem. Mas há essa outra igreja invisível. Aquela que só Deus sabe quem de fato pertence à sua igreja e ao corpo espiritual de Cristo. Essa é a igreja invisível. Essa igreja invisível faz parte da igreja visível, mas ela é a verdadeira, a regenerada, a que anda na fé e nas outras bênçãos salvadoras. Ela não é distinguida pelo que os outros veem, mas pelos seus frutos espirituais. Eu falei isso, irmãos, para dizer aos irmãos que ninguém tem autorização para abrir igreja do seu jeito. Ninguém tem autorização. A igreja tem que ser do jeito de Deus. E o jeito dele está aqui na sua palavra. Como o Senhor quer. Deuteronômio, capítulo 12. Queria que você abrisse aí, por favor, e lesse.
em alto e bom som. Versículo 8, que aí na hora que ele alto sai aqui. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Olha o que Deus está falando. Antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor, por meio de Moisés, falou: vocês, quando chegar lá, não vão fazer como vocês estão fazendo aqui. Vocês vão fazer como eu falei para fazer. Veja também o verso 13, alto e mais alto. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vis. Aí, não ofereça os teus holocaustos em todo o lugar que você achar que deve. Né? Às vezes a gente sem querer fala aqui na frente: irmão, adora a Deus do seu jeito. Não, irmão. Olha aí a palavra. Não é do seu jeito. Adore a Deus do jeito de Deus. Adore a Deus do jeito que Ele falou para adorar. Adore ao Senhor do jeito que está nas Escrituras. O povo de Deus, João 4, 24. Não é isso que Jesus falou com aquela mulher samaritana? É como que adora a Deus? Em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus disse isso naquela época. Ele já achou alguns, mas tem mais que precisam se adequar a esse tipo de adoração, em espírito e em verdade. Aleluia. Então aí esses versículos, Deuteronômio 12 todo está falando sobre isso. O Senhor estava ensinando como eles deveriam se aproximar para a adoração, e faz questão de dizer no verso 8 que não era do jeito que eles queriam, mas sim conforme Deus estava orientando. Eu não estou dizendo que o pastor, ou quem quer que seja, ou o pastor coloque alguém ali na porta para dizer: ó, você entra, você não entra, de jeito nenhum. Você é apto para a salvação, você não é apto para a salvação. Isso não nos diz respeito, isso não é conosco, mas seremos cobrados como líderes da igreja de Deus. Já estamos anunciando o evangelho conforme Cristo e os apóstolos. Esse é o fundamento da igreja, Cristo e os apóstolos. Efésios 2:20. Quem vai ler? Corrida bíblica. Fundamenta a igreja em qualquer época e em qualquer lugar. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Fala amém, irmão. Amém. Você está vendo? A igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Não é o que eu acho que a igreja deve ser. Então a igreja dos últimos dias permanecerá na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A igreja verdadeira é essa. Estamos sendo bombardeados diariamente com as ideias atuais e constantes, né, de ressignificação da Bíblia ou atualização da Bíblia. Não é isso? Todo dia parece um engraçadinho, filho de Satanás, e nas mídias, né? Vai lá para a mídia. A Bíblia é ultrapassada. Temos que atualizar a Bíblia. Filhos de Satanás, claros, né? Claramente filhos do diabo. Jesus disse isso em João 8, né? Vós sois filhos do diabo. E outros que estão disfarçados de crentes, de estudiosos da Bíblia, de teólogos, e está agora em todos os setores da sociedade, principalmente na política, na educação e na cultura, principalmente esses três aspectos aí humanos: teólogos, pastores, líderes, entre aspas. Tem que se ressignificar a Bíblia, tem que atualizar. Vocês que estão estudando aí, fazendo curso, vocês sabem que isso está acontecendo. Eu acompanho política aqui, né? De um tempo para cá comecei a acompanhar a política, eu vejo isso. Tem que se ressignificar a Bíblia.
Na cultura nem se fala, virou um antro de demônios, usando ali os artistas, entre aspas, para desafiar as ordens de Deus, para desafiar os mandamentos de Deus. Hoje de manhã eu falei algo aqui, irmãos. Nós vemos aqui Deus dando a lei ao seu povo, né? No Antigo Testamento, ali a Moisés, muitas coisas, algumas coisas até a gente fica até um pouco entediado, mas é diferente o dia em que Deus, os 10 mandamentos é diferente. Como foi os 10 mandamentos? Moisés subiu ao monte, e a Bíblia diz que o monte fumegava, o povo teve medo, e falou, Moisés, sobe tu, porque nós não vamos não, nós estamos com medo, e era para ter medo mesmo. Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus que assombra, irmãos, sem ser fantasma, mas Ele assombra. O homem que cair nas mãos de Deus, debaixo da ira de Deus, ele nem imagina o que vai acontecer com ele nem imagina. Mas foi isso que aconteceu. Os 10 mandamentos foram dados debaixo de relâmpagos, de trovões, de escuridão, está lá escrito lá em Êxodo. Os outros mandamentos não, mas esse sim. E Deus falará, não adulterarás, e o homem fala, eu adultero sim, vai lá, e está adulterando a torta e a direita, eu não matarás, e ele diz, não, eu mato sim, está matando a torta e a direita. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Não dirás falso testemunho, e ele está mentindo a torta e a direita. Mentir é algo normal agora na boca das pessoas, inclusive alguns dentro do nosso meio. Alguns, né, eu espero que não aumente, mas eu receio que é um número bom. Pouco se fala sobre isso, mas os 10 mandamentos foram dados nessas características. Os outros não. Mas vai escrevendo aí as leis, os 10 mandamentos, o dedo de Deus escreveu naquelas tábuas. 40 dias Moisés ficou lá no monte, 40 dias, o povo achou que Moisés tinha até morrido. O negócio foi feio, vamos dizer assim. O monte saía fumaça, fumegava. Deus falou, até o animal que tocar nesse monte morrerá. Não é de dar medo, não? Pois é. E santifique. Foi 3 dias, né? Não estou me lembrando agora. Santifique antes de ir para o monte. E 40 dias lá. Então você está vendo que a coisa não é brincadeira? E as pessoas estão brincando, por quê? Porque pararam de falar a palavra de Deus, e é normal a gente ir ouvindo outras coisas e tomando o lugar da palavra de Deus. Está todo mundo fazendo, todo mundo faz, é assim mesmo. No final das contas Deus vai deixar para lá. Filhos do diabo, na cultura, na política e na educação, ensinando que a Bíblia é um livro antigo que precisa ser adaptada à nossa sociedade, que é tão moderna, é tão moderna, é muito moderna, que gosta de matar, que gosta de mentir, que gosta de prostituir, que gosta de bagunçar, muito moderna, que gosta de desrespeitar. E muitos crentes iludidos, concordando com esse ensino pernicioso e demoníaco. Isso é o que está acontecendo com a igreja atual. Não é mais difícil achar crente que é favorável ao aborto, à homossexualidade, ao sexo fora do casamento. Eu falei a palavra virgindade, né? Que isso, velho? Esse nome nem se fala nisso mais. As ideologias de gênero e a todo o modismo que vem aí no mundo, que o sistema deste mundo lança. Mas o que? A falta de compromisso com a igreja que prega a verdade faz com que nossa mente vai se, Romanos 12, confortar.
se adaptando. Não vos conformeis com este século, irmão. Quem é o Deus deste século, irmão? Pode falar aí. É o diabo. O Deus deste mundo é o diabo. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou, né, os olhos físicos, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Se formos nós a igreja dos últimos dias, tiremos nossas esperanças deste mundo, pois ele tem um Deus e não é o Senhor Jesus Cristo, é o diabo. Esse mundo jaz no maligno, irmão, e faz tempo, viu? 1 João 5,19. Desde a queda, o mundo jaz no maligno. Só que agora, cada vez mais em que o tempo passa, isso vai ficando mais nítido, que o mundo jaz no maligno. O que você tem a ver com esse mundo? O que você tem a ver com o sistema desse mundo? Nós não temos nada a ver, irmão. É uma boa pergunta para você saber em que igreja você está, que igreja você quer estar. Que igreja que você quer estar? Viu? É uma boa pergunta. O que você tem a ver com esse mundo? Tem tudo a ver, mais ou menos, ou nada a ver? Você vai responder. Jesus disse aos seus discípulos em João 14:30. Quem achar primeiro aí? Na noite lá, da traição, de ser entregue. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aí. Olha que Jesus estava concluindo a sua conversa com os discípulos antes de subir para o jardim de Getsemane. Ele falou: eu não vou falar muito com vocês, tipo assim, já falei praticamente tudo que tinha que falar. O príncipe deste mundo está vindo e eu não tenho nada a ver com ele. Em outras palavras, é isso. Ele não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ele. Irmão, o mundo não tem nada a ver com a igreja. E a igreja também não tem nada a ver com o mundo. Amém. Aleluia. Viu? Nada a ver. Nós precisamos trabalhar lá, vendo? Nós precisamos estudar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, procurar relacionar bem e na paz, né? É isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Mas a gente sabe que espiritualmente tem uma linha divisória. Ou melhor, tem um muro. Uma linha, um muro. Ou pode ser uma linha, porque tem gente que pula para lá. Ou um muro baixo. Mas o muro, a linha, é para você saber que é até ali. Espiritualmente falando, não tem nada a ver com esse mundo. E louvado seja Deus por isso. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, como eu disse, o pastor não fica ali na porta, você entra, você não pode. Não, isso não cabe a nós. Qualquer um que entrar pode ser transformado pelo Espírito de Deus. E a gente quer que seja todos, mas a gente sabe que não é, né? Olha a parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, do 24 ao 30. A gente já sabe. A palavra é a semente, ou a semente é a palavra. Aí quando nasceu lá, tinha quem entende, né? Quem entende. Quem está de fora não entende. Mas está escrito lá que os agricultores, os empregados foram lá, quando começou, há quanto tempo durou? Durou algum tempo. A semente foi lançada, mas não nasce no outro dia. Quando começou a nascer, tinha lá junto o quê? Joio também. Parece com trigo, mas não é trigo. Pai, mas o que aconteceu, senhor? O senhor misturou as sementes e foi lá perguntar ao patrão? Não, o inimigo fez isso enquanto vocês dormiam, né? A gente não, vocês dormiam. E às vezes a gente dorme, né, irmão? O pastor pregou esses dias aqui, Mateus 25, das 10 virgens. E às vezes a gente dorme, às vezes a gente cansa. Estou falando espiritualmente. Às vezes cansa. O que é cansar e dormir espiritualmente? Desanimar.
não sei se eu vou, não sei se eu quero. Isso é dormir espiritualmente, né? A igreja falsa dos últimos dias se parece com a igreja verdadeira dos últimos dias. O joio se parece com o trigo. A diferença está no fruto. O trigo produz e o joio não consegue produzir fruto nenhum. É só palha. O Senhor tem misericórdia de nós. Amém. A última coisa que eu quero falar. Agora o texto base. Lucas 13. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei... O pessoal fala assim, meio chocado. Eu fiquei um pouquinho com nó na garganta. Primeira vez que eu li nessa versão que eu falei com os irmãos. Eu li a Bíblia desde menino. Mas cada vez que a gente lê, o Espírito Santo traz novas coisas. Mas eu estava lendo essa versão, que James atualizava, e eu senti. Jesus estava de caminho para Jerusalém, alguém interpelou ele com essa pergunta em verso 23. Senhor, são poucos os que se salvam? Essa não é a melhor pergunta para se fazer. Quem quer ser salvo é? Quem quer ser salvo faz uma pergunta dessa? A alma tem questões mais importantes, mais sérias. Por exemplo, a pergunta do jovem rico é uma pergunta melhor. Senhor, o que eu posso fazer de bom para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta melhor do que essa. Você está precisando de ser salvo. Aí você chega e diz, Senhor, são poucos os que salvam. Ué. Agora a pergunta do outro. Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Não é uma pergunta melhor? Claro, ele saiu sem alcançar a salvação, né? Porque Jesus deu uma resposta que ele não queria. Você vê, tem gente que encontra com Jesus e mesmo assim vai para a perdição. O camarada encontrou Jesus, conversou com Jesus e saiu, retirou-se triste. Não aceitou a resposta que Jesus deu. Não é triste um negócio desse? Temos uma outra pergunta que foi boa também. A pergunta de Pilatos. Jesus perante Pilatos nas suas últimas horas ali de vida. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? É uma boa pergunta. As pessoas às vezes acham que a gente está pregando mentira. Aí elas perguntam o que é a verdade. Como se elas não soubessem. Fingindo de bobo, né? Fingindo de bobo, porque todo mundo sabe. Porque eles mentem. Todo mundo sabe que eles mentem. Todos mentem. E todos sabem quando estão mentindo. Então você tem uma direção do que é a verdade. E Pilatos faz essa pergunta para Jesus: o que é a verdade? E Pilatos teve esse encontro com Jesus, pouco tempo, a verdade estava diante dele, mas ele pereceu, morreu sem ter conhecido a verdade, se apropriado da verdade na sua vida. Olha aí. Mas foi uma pergunta importante, uma pergunta interessante. Mas voltando para essa pergunta dessa pessoa aqui, Jesus não respondeu também como ele gostaria. Senhor, são poucos os que salvam? Jesus não disse nem muito nem pouco. Sei lá, né? Às vezes eu falo aqui para os irmãos, se ele falasse muitos, aí o cara, então eu vou no meio ali da turma, ninguém vai me ver, né? Não sei, né? É uma conjectura, né? Ou se Jesus falasse, né? Poucos, ele, nosso Deus, eu vou ter que me esforçar. Sei lá, né? Mas Jesus respondeu isso: esforçai-vos. Quem busca a salvação, e Jesus respondeu não só a ele, Jesus falou com todos: esforçai-vos. Aproveitou a pergunta para responder para a multidão que seguia: esforçai-vos. Esforça-te, irmão. Você esforça para tanta coisa? No caso do crente que esforçar, não é para receber a salvação. O crente que recebe, esforça para se santificar, para que seja confirmada a salvação. Porque dependendo de como ele vive a sua vida sem santificação, ele mesmo
chega a duvidar, será que eu sou salvo? Você está vendo? O crente duvidando da salvação, o indício é esse. Vive uma vida relaxada, vive uma vida de qualquer jeito, vive uma vida sem compromisso, aí ele chega a duvidar da salvação dele. Porque toda vez que ele estava firme na piedade, na consagração, na igreja, participando das coisas, em comunhão, ele sozinho com Deus, ele sozinho, ele, a igreja, está ali sempre, né, ligado nos acontecimentos. Ele percebe, irmão, ninguém é bobo. Ele percebe que uma certeza vai aumentando no coração dele. Vai se solidificando no seu coração. Se você é uma pessoa normal, é isso que acontece com você. Então Jesus disse: esforçai-vos. Agora, irmão, como eu disse, quem busca a salvação tem que se preocupar com quantidade de salvos? Por isso eu falo para os irmãos que essa pergunta aí não foi a melhor pergunta. A igreja dos últimos dias deve fazer questões pertinentes para a sua própria alma e a alma dos pecadores. Continuando aqui, aí o que diz o verso 24? Jesus disse: esforçai-vos. Por quê? Vos digo que muitos procurarão entrar. E o que vai acontecer? Não poderão. Não vai entrar. Presta atenção, irmão. Jesus está falando aqui. Jesus não está dizendo de gente que não quer entrar. Você está conhecendo, né? Um monte de gente aí agora, né? Não quer ir para o céu, né? Quer ir para o inferno. Tem gente que está falando isso. Já está confirmando a condenação. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de gente que quer, vai querer entrar, vai procurar entrar e não vai entrar. Para quem não quer entrar, eles já declararam, né, a sua condenação. Não temos também mais nada para falar. Mas o texto está dizendo de gente que procurará entrar e não vai conseguir. Procurarão entrar, quererão entrar, mas não entrarão. Sabe por quê? Porque elas vão querer entrar depois que a porta fechar. Depois que a porta for trancada. Lembra da arca lá de Noé? Deus trancou a arca pelo lado de fora. Noé não conseguia abrir o coração de Noé. Sei lá, a família dele, né? Família da mulher dele. Conhecidos dele, pessoas que até trabalharam com ele, quem sabe. Noézinho, né? Nós te ajudamos você, bobo, né? Nós te ajudamos a construir aqui. E Noé está lá gritando: não foi eu, gente, que fechei a porta. Não foi eu não estou com a chave. Nós estamos conjecturando, irmão, mas não é isso. E é isso que vai acontecer. Antes do fechamento final dessa porta, eram pessoas que brincavam de sair e entrar, pulavam para cá e pulavam para lá e para cá, tinham dúvida do que realmente elas queriam. E sabe quem são esses? Verso 26. Temos comido. Esses são os que vão falar: Senhor, abre. Ele falou: não sei quem são vocês. Não, é que temos comido e bebido na tua presença. Tu tens ensinado nas nossas ruas. Irmão, quem come e bebe da mesa do Senhor são os ímpios ou as pessoas que estão dentro da igreja? Está vendo? Ímpio está lá fora, está comendo e bebendo do mundo, do diabo, dos seus desejos, dos seus prazeres. Mas nós aqui estamos comendo e bebendo das coisas de Deus. É quem está aqui dentro. Estamos aqui dentro todos os dias, ouvindo, sendo levados e ensinados à oração, à fé, à comunhão, ao temor de Deus, à meditação da palavra. Isso que significa estar ao redor da mesa. A mesa de Deus diariamente é servida aqui. Amém. E essas pessoas participaram de algumas coisas, mas ficarão de fora.
na hora H. Tá vendo? Então, meus queridos irmãos, cuidemos de nós, esforçai-nos por entrar agora pela porta estreita, antes que ela se feche. Então, continuando na pergunta da pessoa aqui, né? Do sujeito aqui, Senhor, são poucos que se salvam. Jesus não deu a resposta, mas em outro lugar, Jesus já tinha respondido essa pergunta. No Sermão do Monte, eu falei esses dias aqui para a igreja, e eu disse que ia pregar sobre isso. No Sermão do Monte, que esse camarada não devia estar lá, foi antes disso aqui. Aqui Jesus estava caminhando para Jerusalém, para os últimos dias. Mas no Sermão do Monte, abre lá, capítulo 7 de Mateus, o verso 14. Jesus já deu essa resposta. Se é muitos ou poucos. Olha lá. Pode ler quem achar. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Muitos ou poucos? Uns poucos. Vai entrar no céu muitos ou poucos? Está vendo aí? Jesus já tinha falado antes. Essa pessoa fez as perguntas, Jesus não quis responder mais, mas ele já tinha falado antes. São poucos os que entrarão. Meu Deus, não sou eu que não estou querendo que ninguém vá para o céu, ou poucos vão para o céu, não é o dono do céu que está dizendo que é poucos. Ah, pastor, mas lá em Apocalipse, João diz que viu uma grande multidão. Irmão, é lógico que ele viu uma grande multidão, mas aquela grande multidão se refere aos poucos de cada era. Aí reúne pouco com pouco, pouco com pouco, aí vai dar muito. Mas se pegar esses muitos em relação aos demais que se perderam ou se perderão, um número infinitamente menor do que o de cá, que vai se perder. Está entendendo, amados? Está vendo? Eu deixei você preocupado, essa era a minha intenção. Eu acho que isso é um assunto muito sério, para a gente deixar em segundo plano. Viu? É um assunto muito sério. Em cada era você vê o número, quem estuda história da igreja, ou quem já estudou, ou quem mais ou menos, olha para a nossa era, o número de piedosos, olha para os nossos dias, o número de consagrados, olha para o nosso dia, o número de pessoas que realmente estão se esforçando, não poucos. É assim hoje, foi assim na geração passada, foi assim na geração anterior, e sempre foi assim, será assim na próxima geração, até Jesus ao ponto de dizer assim, Lucas 18, porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Está implícito aí uma coisa óbvia, eu não preciso nem de eu falar. Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Mas não estou aqui, irmão, para dizer que você é ou não salvo, ou faz parte ou não da igreja invisível. Estou aqui para dizer que as características de uma igreja que entrará no reino de Deus são a perseverança, a busca da santidade, o aprendizado contínuo de Deus, da palavra de Deus, e a produção de frutos espirituais que glorificam a Deus. Aleluia! E para a gente concluir, talvez seja a hora de você perguntar: como está sendo a igreja dos últimos dias, ou a igreja atual, melhor dizendo? Não sabemos se é essa a igreja dos últimos dias, mas como está sendo a igreja atual, E junto com essa pergunta, você também deve responder: qual igreja eu faço parte? Qual igreja estou incluído? Eu preciso repensar isso. Eu gostaria de uma igreja do meu jeito.
Eu gostaria de uma igreja do jeito do mundo, ou do jeito de Deus. Talvez você pense, né? Não, eu sei que não, mas é para a retórica que eu estou falando aqui. Talvez você tenha aquele pensamento demoníaco, no fim das contas Deus vai salvar todo mundo. Não, isso é um pensamento maligno. O diabo lançou isso aí nas pessoas e está germinando. Viu? Final das contas Deus vai salvar todo mundo. Tem gente salvando Judas, tem gente salvando o diabo, tem gente salvando um monte de ímpio aí, a quem Deus já rejeitou. Mas nós respondemos essa questão também. Eu acho que nós respondemos essa questão também. Não se engane, não deixe de ser enganado e não engane ninguém. A igreja dos últimos dias pode ser o que estiver sendo, mas nós devemos fazer parte da igreja verdadeira, pois essa é a que irá adentrar as portas dos céus e reinar eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.